Olá, tudo bem com você? Sou Jonatas do Amaral, sou psicólogo, especialista em saúde mental e quero falar com você sobre a ansiedade. Para você que está chegando aqui agora, nós já temos alguns vídeos postados, nós já falamos sobre o conceito, nós já falamos como os profissionais têm tratado a ansiedade, o que tem se propagado da ansiedade. Falamos também da base científica que ajuda você a lidar com a ansiedade e que tem sido a base para a minha prática clínica. E nós também iniciamos o conceito de aceitação e começamos a falar da história que nós demos o nome ali de José, que é um personagem fictício de uma história real. Nós começamos a falar dessa história para a gente poder mostrar na prática o que é aceitação, como esse conceito ele pode ser aplicado na nossa vida, na prática, no nosso dia a dia. E aí nós relatamos algumas questões importantes que vale a pena você ir lá e ver esse vídeo, porque aqui nós vamos dar a continuidade. Nós vamos continuar falando sobre José. José, um cara extremamente proativo, resolutivo, um cara que é admirado pelas suas ideias, pela sua forma de agir, que desenrola problemas, que chega junto, que aponta a solução, e que esse foi um ambiente seguro, foi o lugar de pertencimento dele, mas ele chega no consultório quando ele percebe que existem contextos que fogem do controle dele, porque deixar as coisas sob controle é o lugar seguro dele, e quando não acontece das coisas estarem sob controle, ele sente uma ansiedade muito forte, e é por isso que ele chega no consultório. E aí nós falamos no vídeo passado que passar todas as informações que eu passei para ele seria suficiente, e aí eu falei que não, e claro que não. E aí nós vamos dar essa continuidade aqui agora, porque José, quando ele chega no consultório, ele traz um contexto. E aí eu quero lembrar para você novamente que nós estamos tratando de uma ciência embasada em uma terapia contextual. Então nós precisamos trazer o contexto. Não dá para falar da nossa vida subjetiva de uma maneira descolada da onde acontece, como acontece, o que estava ao redor, para que você pudesse sentir, pensar e agir de uma determinada forma. E isso está lá no vídeo 2, toda a explicação. E aí o que é que acontece na vida de José quando ele chega no consultório? Ele monta uma empresa e, claro, ele é muito bem sucedido, né, por esse jeitão que ele precisou ao longo da vida dele desenvolver. E aí quando ele chega no consultório, ele relata que tem um sócio que está ameaçando ele. Um sócio que já tinha colocado, inclusive, a empresa em uma situação difícil. Ele não foi a primeira pessoa, o José, a ser prejudicado por essa pessoa que ele denomina como sócio dele. O sócio, ele inclusive mente, inventa situações. Então isso estava saindo do controle de José, né? Isso estava tirando José do ambiente seguro dele. E aí ele não sabe o que fazer, porque ele não sabe o que é que vai vir de lá para cá, ou seja, o que é que o sócio pode fazer com a vida dele. E aí lembra que o lugar seguro dele é justamente deixar tudo sob controle? Nós falamos aqui, mas vale a pena repetir isso. Então, quando ele sai do controle, a ansiedade vem muito forte. E é por isso que ele chega no consultório e ele pede ajuda psicológica. Só que o que é que acontece? Quais são os sentimentos que aparecem? E quando nós estamos falando de aceitação, nós estamos aqui no nível de afeto. Não é aceitar a vida, mas aceitar as emoções, porque a briga com essas emoções deixa a nossa vida restrita, e nós falamos isso no vídeo anterior. Então, o que é que ele sente quando ele sai do controle? Insegurança, medo e muita ansiedade. E nós sentimos a partir das experiências da vida. Não existe um mundo privado longe daquilo que está à nossa volta. Não é de dentro para fora, mas as experiências elas fazem com que a gente sinta e que a gente também pense. E dentro disso a gente acaba agindo. Por isso, não tem essa história de que eu tenho que mudar meu sentimento, né? Eu tenho que parar de sentir, porque não vem de dentro para fora. Como eu falei, vem das experiências da vida. Você acha que José queria sentir essas coisas? Se você pudesse mudar o que você está sentindo, parar de sentir, será que você iria procurar, por exemplo, esse vídeo? Iria parar para assistir esse vídeo? É bem possível que não.
Então eu entendi. O que eu preciso, na verdade, é ser mais racional, é tolerar. Então, aceitação é isso. Eu preciso tolerar. Eu sei que a emoção difícil existe, eu sei que vai acontecer quando o meu jeitão de ser não estiver dando conta. Então, vai vir esses sentimentos difíceis, essas emoções difíceis, e o que eu preciso é tolerar, é ser mais racional. É saber, olha, eu vou sentir medo, eu vou sentir insegurança, mas eu vou fazer o que eu tenho para fazer. Isso aí seria tolerar. E tolerância não te ajuda em nada. O que a gente tolera é um colega chato, né? Que às vezes está ali falando e a gente finge que não está muito por ali e a gente vai levando a nossa vida. E tolerar é mais ou menos isso. Tolerar significa fingir que não está ali e seguir adiante. Mas não dá para a gente fingir que não tem um sentimento, que não tem uma emoção difícil. Principalmente quando a gente fala da ansiedade. Não tem como a gente fazer isso, né? Então, isso não vai te ajudar em nada. Por isso que eu quero trazer algo diferente e desde o início esse tem sido o meu esforço e é muito significativo para mim. É por isso que eu venho aqui com minha ansiedade, né, e me exponho, porque eu quero te ajudar e te ajudar trazendo aquilo que é diferente de que muitos profissionais ou pessoas têm ofertado por aí, sabe? E então, o que é que acontece? Existe o problema, né? Tem os sentimentos e as emoções difíceis com isso, sabe? Mas nessa situação, o maior problema de José não é sentir o que ele estava sentindo, mas foi o que ele começou a fazer para não sentir. Mas sabe o que eu acho assim, mais interessante? É que se o jeitão dele resolutivo, né, o jeitão resolutivo de ser, não estava dando conta para resolver essa situação que ele não tinha controle, essa situação do sócio, ele não tinha um contexto, então, para resolver, porque foge do controle dele, né? Logo que ele não tem o controle, não era para ele sentir medo mesmo? Não era para ele estar se sentindo inseguro mesmo? Claro, esses sentimentos eles estão aí justamente porque o jeitão de José não estava dando conta ou encontrando contexto para, digamos assim, funcionar. A experiência faz ele sentir. Não escolhemos o sentir. José não estava escolhendo sentir aquilo, mas a experiência estava levando ele a sentir. Mas o maior problema é o que ele começou a fazer para não sentir. Sentimentos que são legítimos, mas que estão ali e que são naturais devido à experiência em que ele estava passando. Como é que você vai tirar aquilo que você não colocou? Como é que você vai tirar essas emoções difíceis, sendo que não foi você que colocou aí? Será que é possível? Nós já vimos aqui que nós não escolhemos, nós não colocamos, né, o sentimento ou a emoção, não é isso? Então, essa luta de José para poder tirar esses sentimentos, para poder deixar de sentir a ansiedade, o medo, a insegurança, estava fazendo com que ele lutasse, cansasse, ficasse exausto e a vida cada vez mais restrita. E a aceitação vai começar a fazer sentido para você, ou pelo menos ainda mais sentido, quando nós entendemos que, primeiro, não é aceitar a vida, segundo, não é tolerar, mas sim compreender por que esse sentimento está aí e o que é que ele quer mostrar. E nós podemos então, quando nós entendemos por que esse sentimento está conosco, esse sentimento está com você, por exemplo, e o que é que ele quer te mostrar, que seria uma metáfora aqui, quando a gente pode ouvir o sentimento, o que é que ele quer dizer para a gente começa então a abrir espaço para que esse sentimento esteja presente, e enquanto ele está presente, nós nos dirigimos para viver, né, ou para vivermos aquilo que importa para a gente viver. Jonatas, deixa isso mais claro para mim? Claro, farei isso com o maior prazer. E aí, mais uma vez, eu vou pedir a você que acompanhe o nosso próximo vídeo, porque nós vamos falar a partir daí qual foi a intervenção, porque nós já entendemos a caminhada, nós já entendemos o contexto, que é a história de José, desde a sua infância,
como as coisas foram acontecendo para ele desenvolver esse jeitão resolutivo, proativo que ele precisou, as experiências que a cabeça foi falando para ele, que ele precisava ficar esperto, que ele precisava ficar atento para aquilo que vinha depois, porque isso ajudava ele a planejar, a se organizar, e aí dentro disso ele mantinha tudo sob controle. Então até aí, ok, a gente começa a entender o jeito dele, e isso torna ele uma pessoa maravilhosa, um profissional excelente, um pai admirado, uma esposa que era apaixonada, uma comunidade que também gostava muito dele, e isso tudo é muito ótimo. Mas quando ele chega em um contexto em que esse jeitão não dá conta e que ele não consegue resolver, a ansiedade vem forte, as emoções difíceis aparecem, e aí agora ele começa uma luta para tirar essa ansiedade, para expulsar essa ansiedade, para tirar essas emoções difíceis. Ele fica muito exausto, então ele chega, relata tudo isso, e aí nós estamos vendo que a aceitação é entender, é compreender esses sentimentos, por que eles estão aí, o que é que eles querem falar para a vida de José, quais os sentimentos difíceis que você muitas vezes enfrenta em determinados contextos que a ansiedade traz. E o que você faz diante disso? José, nessa tentativa de se livrar, estava deixando a vida dele cada vez mais restrita, não estava tendo aceitação. Em alguns momentos ele tentava tolerar. Então, se a gente fala em tolerância, ora consegue, ora não consegue. Então, também não é esse caminho que nós vimos aqui. Então, o que é que eu fiz? O que é que eu comecei a trabalhar para desenvolver essa aceitação na vida de José? Acredito que no próximo vídeo vai ficar ainda mais claro, e eu espero você. Grande abraço.